Graças e paz a todos os irmãos, tudo bem? Nós vamos dar continuidade àquelas aulas que faltaram na bibliologia, nas aulas de bibliologia, e tudo dando certo, a gente sempre vai tentar postar um vídeo aqui para cada livro que a gente não comentou. Não estou com o microfone muito bom, mas eu peço a compreensão dos irmãos, tá bom? Então, isso é só um teste, ver que eu não tenho muita intimidade com a tecnologia, mas eu vou tentar passar a aula aqui para os irmãos, para que os irmãos tenham todo o conteúdo do CPM, tá bom? Então, a gente vai falar aqui de Atos. Eu deixei aqui 3 livros como bibliografia sugerida. Tem do Grant Osborne, que é o comentário dos Atos dos Apóstolos, é muito bom, é um comentário expositivo. Tem um livro assim que já é um pouco mais profundo, que é do Michael Gorman, que é o Apóstolo do Senhor Crucificado, um livraço. E o do N.T. Wright, que é a biografia de Paulo, que é um pouco mais profunda ainda, tá bom? Isso aí é para os irmãos terem um pouquinho melhor de noção, de aprofundamento de Atos e das cartas de Paulo. Nesse livro aqui do Michael Gruger, ele fala assim, o livro de Atos é uma interpretação teológica da história das 3 primeiras décadas da igreja primitiva. Começa com a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras e termina com Paulo em Roma, em prisão domiciliar, pregando sobre o reino de Deus. E aqui, mais para frente, ele fala que Atos está intimamente relacionado aos evangelhos e às epístolas do Novo Testamento, especialmente as de Paulo. Em conexão com os evangelhos, Atos continua a história de Jesus ao incluir os apóstolos em um mundo pós-ressurreição. Por certo, Atos está explicitamente ligado a um dos evangelhos, Lucas. Atos também está intimamente relacionado às epístolas do Novo Testamento, uma vez que fornece uma estrutura histórica para colocá-las em contexto. Então, praticamente, Atos, nós vemos que é uma continuação de Lucas. É um tratado para Teófilo. Ali, Lucas, ele pega essas 2 obras e entrega para esse personagem, para Teófilo, para essa pessoa. E a história de Atos abrange mais ou menos ali 30 anos de história, entre 33 e 62 depois de Cristo. Então a gente tem uma ênfase geográfica muito grande em Atos, porque em Lucas nós vemos que, no Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus nascendo sob o domínio de Roma, e Atos termina com o Evangelho chegando a Roma. E nós vemos que Lucas termina em Jerusalém e Atos começa em Jerusalém, ali se encontrando essas 2 obras, fazendo um paralelo. E nós vemos uma expansão geográfica do Evangelho muito grande. Então a gente pode chamar Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo, porque mostra o avanço do Evangelho e da Igreja através da capacitação do Espírito Santo. Nós já vimos esse quiasma aqui, eu já mandei para os irmãos no grupo, né, o quiasma em Lucas Atos. Nós vemos aqui que Lucas, o Evangelho de Lucas, começa com o nascimento de Jesus no contexto da história do governo greco-romano. Então, Lucas está situando o leitor logo no capítulo 2, dizendo que o imperador era César Augusto. Aqui, Jesus na Galileia, nós vemos ali, lá no capítulo 4, o início do ministério de Jesus, onde ele faz os milagres, escolhe os discípulos e etc. Aqui depois, Lucas avança sua narrativa, citando Jesus em Samaria, na Judéia. Depois, Jesus vai para Jerusalém, e esse é o momento, como eu falei no áudio para os irmãos, que é um momento muito importante para o Evangelho de Lucas, porque ele manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, todo o livro, a partir de agora, todo o Evangelho, você tem que ver a partir dessa perspectiva. Lá no capítulo 9, versículo 51, que ele fala que ele manifesta esse firme propósito. E depois a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, terminando o livro, o Evangelho de Lucas. Já Atos aqui, ele faz o sentido inverso, completando esse quiasma, de modo que vai se afastando e fazendo esse paralelo com Lucas, né?
assim como Lucas termina com a ressurreição e a ascensão de Jesus, Atos ele cita a ressurreição e a ascensão de Jesus. Esse é o ápice do Evangelho, é onde termina Lucas e começa Atos. E é interessante que 100% das vezes em que Atos fala do Evangelho, fala da ressurreição de Jesus Cristo, para ver como esse evento é importante para o Evangelho. Aí nós vemos a igreja em Jerusalém fazendo esse paralelo com Jesus em Jerusalém, depois expandindo a igreja na Judéia e depois em Samaria. A gente sabe que Jerusalém é a capital, a Judéia é o país e Samaria já é uma expansão a mais para outros países, para outras. Começa o evangelho a se expandir conforme aquela ordem de Jesus, né? Para fazer testemunha tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. Aí as igrejas, né, aí fala da Galileia, aqui a expansão do evangelho começa a romper as fronteiras, Galileia e igrejas por meio do mundo gentílico. Assim como nós vemos Jesus na Galileia pregando, o evangelho começa a adentrar no mundo gentílico. E, por fim, a pregação paulina do evangelho até Roma, a capital do império, né? Assim como o evangelho de Lucas começa falando do contexto de um governador romano, Paulo aqui ele leva o evangelho até Roma. Tá bom? Então a gente vê muitas conexões literárias e teológicas desses dois livros. Então esses dois livros são duas partes de uma única obra em 2 volumes. Tá bom? E essa é a característica desses 2 livros. E aqui nós vamos ver a estrutura do livro de Atos. O livro de Atos ele é dividido em 2 grandes blocos e nos mostra como o evangelho ele parte de Jerusalém e chega até Roma. A parte 1 fala da mensagem do reino que é proclamada no mundo judaico, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 24. E a parte 2 é essa mensagem do reino que é proclamada adentrando no mundo gentílico, a partir do capítulo 12, versículo 25, até o capítulo 28, versículo 31. Então, os 12 primeiros capítulos trata do crescimento do evangelho no mundo judaico, ou ali a terra de Israel, e os últimos 16 versículos descreve esse fenômeno no mundo gentílico. Tá bom? Então, e é interessante que cada parte, a parte 1 e a parte 2, cada parte contém 3 livros, cada um, ou seja, 6 livros ao todo, e cada livro termina com um relatório de progresso, como se Lucas quisesse dar uma satisfação ali para os seus leitores. Vamos ver aqui. Então a gente vê como o evangelho ele vai de Jerusalém e chega até Roma através desses 6 livros nessas 2 partes. Então o primeiro livro é o livro das 12 testemunhas, que nós vemos aqui o Pentecostes, e o relatório de progresso nós encontramos em Atos 6:7, que diz que e crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Então, é um relatório de progresso. Lucas está nos dando um relatório. A palavra de Deus está crescendo, está se multiplicando o número dos discípulos. O segundo livro, aqui da parte 1, é o livro dos 3 pregadores, Estevão, Filipe e Saulo. E o relatório de progresso nós encontramos em Atos 9:31, que diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Então, isso é um apontamento literário de Lucas para dizer do relatório do Evangelho, como estava indo o Evangelho, como estava o crescimento das igrejas. O terceiro livro é o livro das 4 cidades, Lida, Jope, Cesareia e Antioquia. E essa parte termina em Atos 12:24, que diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A gente está vendo que é um padrão de Lucas. Ele fala esse relatório dizendo como o evangelho vai crescendo através do poder do Espírito Santo. Aí o primeiro livro aqui da parte 2, né, que é o 4º livro, é o livro da expansão e separação, que fala das 2 primeiras viagens missionárias de Paulo. E o relatório de progresso a gente encontra em Atos 16:5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. O próximo livro é o livro do desenvolvimento e do desafio, que é a 3ª viagem missionária de Paulo, que ele adentra na Europa e
e vai para várias cidades pregar o evangelho, que tem muitos desafios, onde na chegada dessa viagem ele é preso e acontece muitos percalços ali na vida de Paulo pela pregação do evangelho. Ele é perseguido, ele é apedrejado. Na verdade, nas 3 viagens missionárias acontece muito isso, só que essa terceira viagem parece que se intensifica, né? E Atos 19 e 20, o relatório de progresso é: assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. E por fim, é o livro do conflito da chegada, que é a viagem de Paulo a Roma, que Paulo vai como prisioneiro, né? Depois de várias prisões ali internas, ele é levado para Roma porque ele apelou a César. E finalmente ele chega a Roma pregando o evangelho também até os prisioneiros. E Atos 28, 30 a 31 diz assim: e Paulo ficou pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade. Então, essa é a estrutura do livro de Atos, em que Lucas ele tenta nos situar, através da expansão do evangelho, o crescimento geográfico. E a gente pode falar, sintetizar o livro de Atos também, através de 3 palavras. A primeira palavra é ascensão, que é a ascensão de Jesus. Então, Atos começa com as orientações de Jesus aos discípulos antes de subir. E há uma importância teológica na ascensão, porque a morte de Jesus nos salva, a ressurreição nos justifica e garante a nossa ressurreição, e a ascensão de Jesus, o que nos faz? É uma importância teológica da exaltação de Cristo e a promessa do seu retorno, porque assim como ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar para nos buscar. E Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E é interessante que, como eu falei, Jerusalém é a capital da Judéia, então começa o movimento da progressão do evangelho, da expansão do evangelho em Jerusalém, na capital, se expande pela Judéia, rompe aqui as fronteiras de Samaria e chega até a Galiléia. E, por fim, nos confins da terra, nas cidades gentílicas, atinge a Ásia, depois rompe as fronteiras da Europa, chegando a Roma, que era considerado, na época, os confins da terra. O segundo movimento ali, que a gente pode simplificar, resumir o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, é a descida, que é a descida do Espírito Santo, a ascensão de Jesus e descida do Espírito Santo. E é interessante que a descida do Espírito Santo nos dá a resposta de como realizar a missão. Porque se Cristo nos deu a missão de pregar o Evangelho, de fazer testemunhas, de romper as fronteiras com o Evangelho, como a gente vai cumprir a missão? Através do Espírito Santo. Então, a promessa da efusão do Espírito no Antigo Testamento, lá em Joel, se cumpre na vida da igreja em Atos dos Apóstolos. Todo aquele que é nascido de novo recebe o Espírito Santo. Tanto que, para confirmar isso, Pedro, após a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, ele faz um discurso e 3.000 se convertem. E é interessante que Pentecostes ele faz um paralelo ali muito interessante com a Páscoa, né? Porque a Páscoa fala ali que Jesus, Cristo é a nossa Páscoa, que Jesus é o Cordeiro Pascual. E o que é a Páscoa? A Páscoa é o intervalo de 50 dias o que é o Pentecostes? O Pentecostes é o intervalo entre a Páscoa e a festa das semanas, de 50 dias, né? Que nada mais é que o Pentecostes. Então, Cristo ele morre na Páscoa, 50 dias depois acontece o Pentecostes, entendeu? Então, 40 dias ele fica na terra, mais os 10 dias que os apóstolos esperaram pelo Espírito Santo. E assim aconteceu lá em Êxodo 12, né? A primeira Páscoa, que foi o sacrifício de um cordeiro, e o que aconteceu? 50 dias depois, eles receberam lá no Monte Sinai
a Torá, a lei, como se Deus ele reivindicasse o seu povo para si. E o que é interessante, que no Pentecostes, o céu se abre, ouve-se um ruído de uma tempestade violenta e vê-se fogo. Né? A mesma coisa que acontece no Sinai. O céu se abre ao ruído de uma tempestade e a gente vê fogo. Então, é um paralelo bem interessante entre a Páscoa e Shavuot, né, que é o Pentecostes de lá do Êxodo, que com a Páscoa, a morte de Cristo e a descida do Espírito Santo, Pentecostes da igreja. E a gente pode também falar da expansão, completando assim as 3 palavras que resumem o livro de Atos: ascensão, descida e expansão. A expansão do Evangelho, né? Que o id ele é reforçado por essas palavras de Atos 1:8, para que os discípulos rompam as fronteiras do Evangelho, né? Vocês ide ao mundo e pregar o Evangelho, ensinando a todos, mas como fazer isso? Através do Espírito Santo. Então, é interessante que após a morte de Estevão, o primeiro mártir, há uma grande perseguição pelos judeus. E os discípulos, com exceção dos apóstolos, fogem de Jerusalém para o restante da Judéia e Samaria. Eles foram espalhados através da perseguição. Então, aqui em Jerusalém, como eu falei, que basicamente foi o ministério de Pedro e a igreja de Jerusalém. A gente vê isso em Atos 1 até Atos 5. Depois a gente vê as cidades circunvizinhas ali de Jerusalém, na Judéia, sendo evangelizadas em Atos 5:16 e 8:1. Vai se expandindo através de Samaria com Filipe, porque Filipe prega em Samaria, está registrado em Atos 8:5, e nos confins da terra, que através de Filipe o Etíope, a conversão de Cornélio, o primeiro gentio, Antioquia, a primeira igreja gentia, e Saulo, né, que é Paulo, apóstolo Paulo. Lembrando que Saulo ele não foi transformado em Paulo. Saulo era um nome hebraico e Paulo é o nome latino que ele começou a usar através das suas viagens missionárias, porque ficaria mais fácil ele ser reconhecido como um cidadão romano, tá bom? Então, só após a primeira viagem missionária de Paulo, ali em Atos 13, começa a missão rumo aos confins da terra, rumo a Roma. E Paulo, ele se converte e Deus ali usa ele de maneira extraordinária. Tá? E é interessante aqui das cartas de Paulo, que vai ser nossas próximas aulas, né? Quando que ele escreveu? Então, após a primeira viagem missionária, ele escreve a carta de Gálatas. Há uma pequena discussão se Gálatas foi primeiro, se Tessalonicenses foi primeiro, mas talvez a maioria dos estudiosos concordem que Gálatas foi a primeira carta escrita. Durante a segunda viagem, ele escreve primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Durante a terceira viagem, ele escreve 1ª e 2ª Coríntios e também a carta de Romanos. Após a terceira viagem, ele foi preso e durante essa prisão domiciliar em Roma, ele é preso na sua casa. Ele compra uma casa, ele aluga uma casa em Roma e ele fica preso na sua própria casa. Ele escreve 4 cartas: Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. E por fim, quando após ele ficar em liberdade novamente, ele escreve 1 Timóteo e Tito, que são cartas pastorais. E por fim, na última prisão dele, no calabouço em Roma, agora ele já não está mais em casa, agora ele está no calabouço, ele sabe que vai morrer, ele escreve 2ª carta de Timóteo. E aqui são os lugares onde Paulo escreveu suas cartas. Aqui em Roma, ele escreve Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses e 2 Timóteo. Na Macedônia, ele escreve 2 Coríntios, 1 Timóteo e talvez Tito aqui, porque é um local meio que incerto. Na Grécia, aqui em Corinto, ele escreve 1 e 2 Tessalonicenses e Romanos. Na Galácia,
que é uma região, a região da Galácia, aqui em Éfeso, ele escreve 1 Coríntios, e aqui em Antioquia talvez ele tenha escrito Gálatas, né, após a primeira viagem dele. Então, esse é o resumo aqui de Atos dos Apóstolos. Tinha muito mais coisa para falar, só que o vídeo ia ficar imenso. Então, a ideia é fazer vídeos curtos para os irmãos, para saberem pelo menos a estrutura das cartas, dos livros que a gente vai ver agora. E eu quero saber dos irmãos se tá bom esse formato, se está estranho ou não aparecer no vídeo, se o áudio tá bom, se, né, eu não tenho um microfone melhor do que esse, infelizmente, mas se deu para entender tudo. Qualquer coisa, se os irmãos tiverem dúvida, pode mandar lá no grupo do CPM, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Deus abençoe os irmãos, e na próxima a gente vai ver aí, começar a ver as cartas que Paulo escreveu. Deus abençoe. Então, até a próxima. Graça e paz aos irmãos.